Hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebo: por que aprender italiano com música? Ciao amici, sejam todos bem-vindos. Este é o portal criado para todos os apaixonados pelo idioma e cultura italiana. Sou o professor Adornato e hoje teremos a segunda parte da aula de italiano com a música Io che amo solo te, do cantor Sergio Endrigo. Lembrando que a primeira parte da aula e também a música com a tradução feita por mim, própria para quem está aprendendo o idioma, já estão postadas nos meus canais. Então, não deixe de me acompanhar para não perder nenhum conteúdo. Antes de começar a aula, hoje eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo: por que aprender italiano com música? Eu poderia ficar horas explicando por que a metodologia Professor Adornato utiliza músicas para o ensino do italiano, mas vou focar em apenas 3 argumentos. Primeiro argumento: porque para mim é o melhor modo de ter contato com o idioma italiano. Usando outras palavras, a música é a melhor maneira de sermos estimulados, de termos contato diário com o idioma italiano. Vamos lá! Segundo a metodologia Professor Adornato, o aprendizado do idioma italiano, ou de qualquer língua, é dividido em 3 fases, que eu chamo dos 3 ãos. Essas fases são: primeira, estimulação; segunda, memorização; e terceira, associação. Pensa em uma criança que está aprendendo a falar. É uma coisa lógica pensar que a primeira fase do aprendizado da língua nativa é receber os estímulos sonoros do ambiente. Por isso, estimulação. No método Professor Adornato, a música tem um papel central para estimular os alunos, ou seja, para inserir o aluno na primeira fase do aprendizado, que é justamente a fase da estimulação. Pensa comigo. Para aprender um idioma, você precisa escutar e ter contato com essa língua muitas e muitas vezes. Fazer isso escutando lindas músicas é muito mais prazeroso e natural do que utilizando qualquer outra fonte de estímulo, texto, notícia, seja ela qual for. Segundo argumento: porque a repetição é importante para o aprendizado de qualquer idioma e de qualquer coisa também que você está aprendendo. A repetição é muito importante. E a música é a melhor opção quando pensamos em repetição. Imagine 2 cenários. Cenário 1, um curso que utiliza textos e historinhas para nos fazer ter contato com a língua italiana. E você tem que escutar isso várias vezes e por vários e vários dias. Agora, imagine um segundo cenário, um curso que você aprende com o texto da música e para manter contato com esse material é só ficar escutando as músicas, que na minha opinião são só músicas com melodia e letras lindas. É muito melhor, não é? Terceiro argumento: é comprovado por diversos estudos que a emoção e a curiosidade facilitam a memorização e o aprendizado. É muito claro e óbvio entender que a música tem esse poder de despertar emoções. Não preciso nem comentar muito sobre essa relação de música e emoção. Só saiba que essa emoção colabora muito com o aprendizado. Agora, vou explicar a relação da curiosidade, que comprovadamente aumenta a memorização e o aprendizado, com a música. A relação, então, da curiosidade com a música. Quando escutamos uma música italiana que gostamos por várias vezes, escutamos as palavras e às vezes até cantamos trechos da música, mesmo sem saber o que ela está querendo dizer. Quando você chega a esse ponto, o seu nível de curiosidade para entender o que as palavras e o que aquela música está querendo dizer é muito maior do que qualquer outro texto que você poderia ter em uma aula de italiano. Faz esse teste e depois me fala. Pega um trecho com 5 frases de um site de notícia italiano e traduz. Depois, pega uma música italiana que você gosta e traduz a mesma quantidade de palavras. Pronto, faz isso em um dia. Agora, no dia seguinte, você pega as frases do texto e as frases da música somente em italiano, sem pegar a tradução que você fez, e vá contando quantas palavras você recorda. Agora, você compara em qual material você se recorda de mais palavras. O que você acha? Segundo os estudos, se os 2 textos tiverem o mesmo grau de complexidade de palavras, com certeza você vai lembrar muito mais palavras da música, porque, além da emoção envolvida, você terá mais curiosidade em saber o que a música que você tanto gosta está querendo dizer. Agora você entendeu
por que eu considero o aprendizado do idioma italiano com música o método mais eficaz? Por isso que a metodologia Professor Adornato é baseada 100% em música. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de quem me pergunta o porquê eu sou tão convicto que este é o melhor método de ensino. Agora, vamos para a aula de hoje, a segunda parte da música Io che amo solo te. Música Io che amo solo te, do cantor Sérgio Endrigo, segunda parte. Explicando para quem é novo por aqui. Então, cada frase da música ela é colocada aqui no material com 3 linhas, ou 2 linhas. Primeira linha com o texto original em italiano, né, com as palavras em italiano, normal, que nem está na música. Na segunda linha, com uma tradução literal, palavra a palavra, tentando utilizar as palavras que são ou mais próximas ou que têm um entendimento que vai facilitar a sua compreensão do aprendizado do idioma, a sua compreensão e o aprendizado do idioma. E essa segunda linha, as palavras aparecem na mesma ordem que aparecem as palavras correspondentes em italiano. Isso é importante para que você entenda qual é a lógica da construção das frases em italiano. Tá certo? E a terceira linha, ela é inserida caso a segunda linha não chegue no entendimento correto ou que eu perceba que gere alguma dúvida ou que tem alguma palavra que se trocando fique mais próximo do entendimento ou da forma que a gente escreve em português e fala em português. Então eu coloco ela para que realmente você tenha o entendimento completo e não fique com nenhuma dúvida no que a música e a frase está querendo dizer. Beleza? Essa primeira frase a gente já trabalhou na primeira parte da aula, então se você ainda não viu essa primeira parte, eu recomendo que você veja. Lá a gente vê sobre o c'è, sobre o ha avuto, que é a forma mais comum do passado em italiano, que é o passato próximo, e viu também sobre o plural, que aqui a gente está representado com a frase, né, com essas 2 palavras, mille cose. Esses 3 elementos, eles são muito importantes para quem está aprendendo o idioma italiano, e eles são considerados, segundo a metodologia Professor Adornato, como 3 pilares fundamentais para o aprendizado do idioma italiano, que eu chamo de i 3 pilastri, porque realmente eles têm uma lógica totalmente diferente da lógica do português e que se você não tiver uma explicação, é muito difícil que você entenda, porque a língua italiana ela tem muitas coisas parecidas com o português, mas existem algumas coisas que fogem dessa lógica e precisam de uma explicação, e esses 3 elementos são um exemplo disso, por isso que eu dei bastante destaque na primeira aula. Tá joia? Vamos lá, então de maneira bem rápida, só explicar aqui para você não perder o fio da meada, né? O que essa primeira frase significa? C'è gente che ha avuto mille cose. Então, há, no sentido de existir, gente que tem tido, teve, esse tem tido é uma tradução literal, mas o ha avuto, o significado é teve. Teve mille cose, 1000 coisas. Explicando de um modo diferente, há, no sentido de existir, gente que teve, que passou por 1000 situações, por 1000 coisas. Tá joia? Segunda frase da música. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Todo o bem, todo o mal do mundo. Frase tranquila, palavras são bem parecidas, tutto, todo, male, mal, bene, bem, mondo, mundo, atenção que o mondo em italiano se escreve com O, né? Diferente do português que é com U. Mas aqui eu gostaria de dar um destaque para o il. Il é uma das formas de se dizer, né, de se expressar o O em italiano. Então vamos aqui no material para vocês entenderem um pouco isso. Então o nosso O português, em italiano, existem 3 formas de eu dizer, né, e de escrever. Essas formas são il, lo, L apóstrofo, já emendando com a palavra masculina que vem em seguida. Então, o primeiro ponto, né, que é óbvio, mas eu gostaria de destacar, que essas formas são utilizadas antes de palavras masculinas, palavras ou construções masculinas. E agora, quando que eu uso cada uma dessas formas? Vamos lá. Então, o il eu uso antes de consoante. Então, se eu tenho uma palavra que começa com uma consoante, eu uso il. Podemos ver aqui no exemplo, ó.
il bene, il male. B, consoante, M, consoante. Então, eu uso il bene, il male. Tá, infelizmente tem algumas exceções. Então, tem algumas consoantes que eu não uso il, que eu uso o lo. A gente já vai ver isso. E antes de vogal ou som de vogal, eu uso o L apóstrofo, porque aí eu já faço a emenda com a vogal da palavra sucessiva masculina. Tá joia até aqui? Vamos agora entender a exceção, que é quais são essas consoantes que se a palavra sucessiva tiver essas consoantes, eu tenho que usar o lo. Vamos lá. Essas consoantes são Z, GN, S mudo, P mudo e letra inicial estrangeira. O que significa? Significa que se eu tenho uma palavra que a primeira consoante dela é uma consoante que não contém no alfabeto italiano, então ela significa que é uma letra estrangeira, e aí eu uso o lo. Quando a gente vê alguns exemplos aqui, vocês vão assimilar isso melhor. Para facilitar a memorização dessas consoantes, eu tenho um jogo de palavras, uma frase que eu utilizo muito, que é a seguinte, ó. Zio Gnocco studia psicologia estrangeira. Essa frase significa tio Nhoque, é como se fosse o apelido do tio Nhoque, estuda psicologia estrangeira. Com essa frase eu consigo rapidamente me localizar de quando eu devo usar o lo. Então eu devo usar o lo antes de palavras que começam com essas letras iniciais, Z, GN, S, P e palavras e consoantes estrangeiras. Então, Zio Gnocco studia psicologia estrangeira. Então, pode ver, o Z, GN, S mudo, P mudo e letra inicial estrangeira. Aí a gente pode cair na pergunta, mas quais são essas iniciais estrangeiras? Então, para quem não sabe, o alfabeto italiano ele tem menos letras do que o alfabeto português. Então, letras que são consideradas estrangeiras são o J, o K, o W, o X e o Y. K, W, X e Y é um pouco mais óbvio, acho que talvez seja mais fácil, porque a gente sabe que tem muitas palavras em inglês com essas letras. E aí a única exceção assim, que você precisa forçar um pouquinho mais para memorizar, além dessas letras, é o J, tá? Que a gente pode até lembrar dos exemplos aqui embaixo também. Jeans é uma palavra que começa com J. Jeans também é italiano, também se usa essa palavra jeans em italiano, e ela começa com J, e aí você pode lembrar que é uma letra estrangeira. Whisky, outro exemplo de W. Iogurte, um exemplo de Y. Xilófono, que é um exemplo do X. E ketchup, que é um exemplo do K. Tá jóia até aqui? Agora vamos lá, pessoal. Na aula passada, eu mostrei para vocês que o plural em italiano não utiliza S. Então, como eu estou explicando o O em italiano, eu preciso explicar a construção do plural de cada forma de O, porque senão vai ficar uma lacuna, vai ficar um buraco. Então, o primeiro ponto é que não usa S, mas vamos ver aqui como que fica cada plural. Então, o plural de il, que il é O no singular. O plural de il é I. Depois a gente vai ver exemplo, tá? O plural de lo é li. O plural de L apóstrofo, palavra masculina, é li. Vamos ver alguns exemplos aqui para recapitular tudo isso. Então, singular, il gatto. Qual que é a regra? Palavra que começa com consoante, il gatto. Plural de il gatto, i gatti. Então, o gato, os gatos. Vamos lá. Segundo exemplo. Lo amico. Quando eu tenho uma palavra que tem som de vogal, ou é uma vogal ou tem som de vogal, eu coloco o apóstrofo e faço a emenda. L'amico. E o plural de l'amico é gli amici. Então, pode ver aqui, L apóstrofo, antes de palavra masculina, o plural é li. Então, l'amico, gli amici. Olha um exemplo aqui
de uma palavra que começa com consoante, mas tem som de vogal. É o verbo, né, o, que é o verbo ter na primeira pessoa. Io, o, eu tenho. Então, né, se eu quero dizer o tenho, L apóstrofo O, lo. Lembrando que esse lo, esse lo aqui é um pronome, é o pronome, tá? O tenho. Vamos a mais um exemplo, que, usando até mesmo as palavras da frase que é utilizada para memorização, hein? Lo zio. Então, palavra começa com Z, o Z está uma das regras de exceção, eu não devo usar il, eu devo usar lo. Lo zio, li zii. Lo zio, li zii. Outro exemplo, lo gnocco, li gnocchi. Lo gnocco, li gnocchi. Lo studente, li studenti. Lo psicologo, li psicologi. Lo whisky, li whisky. Lembrando que W é uma letra estrangeira que não consta no alfabeto italiano, e letra, quando tem uma palavra que inicia com uma letra consoante estrangeira, eu uso lo whisky, li whisky. Pessoal, como eu estou explicando o O, eu acho que é muito já útil eu já emendar e já explicar o A também para vocês em italiano, né? Diferente do o A italiano só tem duas formas, ele é bem mais simples, tá? Então ele tem o lá e o L apóstrofo, palavra feminina antes de palavra feminina, tá? Então o A, obviamente, ele é utilizado antes de palavras e construções femininas, e de maneira bem simples, o lá é a forma singular e ele é utilizado antes de palavras que iniciam com consoante. Então não tem exceção. Todas as palavras que iniciam com consoante e são femininas, eu uso lá. E o plural de lá é lê. E quando eu tenho um som de vogal, é a mesma regra do o, tá? Quando eu tenho uma palavra feminina, só que a palavra tem que ser feminina. Quando eu tenho uma palavra feminina com som de vogal, ou que inicia com uma vogal, eu uso o L apóstrofo, palavra feminina, e o plural é o mesmo do lá, lê. Tá? Então pode ver que o A em italiano é bem mais simples. Vamos a alguns exemplos. La zia, que é a tia, le zie. La zia é a tia, le zie as tias. E um outro exemplo, l'amica, le amiche. A amiga, as amigas. Beleza? Entendemos quais são as formas de O e de A em italiano? Podemos seguir com a música? Então vamos em frente. Terceira frase da música. Io ho avuto solo te. Io, eu, ho avuto é a forma do passado próximo, que significa tive. A tradução literal seria como se fosse um tenho tido, porque o ho é um verbo avere e avuto também é o verbo avere com a forma passada. Então é ó, tenho, avuto, tido. Solo te, só você. Lembrando que uma aula que explicamos bastante sobre o passado próximo, que é essa construção, que é o passado mais comum italiano. Você pode encontrar essa aula na primeira parte da aula dessa música Io che amo solo te. Então, eu tive só você. Recapitulando a música, então, ó. Só para a gente não perder o contexto da música, também não perder o que essa música está querendo dizer. Então, c'è gente che ha avuto mille cose. Há pessoas, existe gente que passou por 1000 situações, todo o bem e todo o mal do mundo. Contudo, né, vamos dizer assim, aqui poderia até ter um porém, eu tive só você. Até essa frase é isso que a gente pode entender da música. E aí ele continua na quarta frase, ó. E non ti perderò, non ti lascerò, que significa e não te perderei, não te deixarei. Então, perderò é o verbo perdere no futuro, que é o verbo perder em português. E lascerò é o verbo lasciare em italiano, que significa que é o correspondente ao verbo deixar em português. Vamos dar um destaque rápido aqui para essas duas formas aqui de futuro, que é o futuro, vamos aqui ao material de apoio, que é o futuro semplice, que é o futuro mais comum utilizado. Então, vamos dar o exemplo aqui do verbo parlare.
E aí que você vai ver que as construções são muito parecidas. Então, io, se eu quero falar que eu vou falar, falarei. Io parlerò. Tu, você, tu, falará. Tu parlerai. Lei, ela. Lui, ele, parlerá, falará. Noi parleremo, nós falaremos. Voi parlerete, vocês falarão. Loro parleranno, com 2 N, falarão. Tá? Vamos fazer junto o verbo perdere, que é esse perderò aqui, só para vocês acompanharem comigo e verem como não é difícil o futuro em italiano para as diversas pessoas. Então, io perderò. A gente já viu ali na música, esse foi bem fácil. Vamos para tu. Tu perderai. Pode ver que o final é bem parecido. Ó. Então, você perderá. Lei, lui, perderá. Tá? Perderá. Noi perderemo. Voi perderete. E loro perderanno. Viu como é simples? Essa é a forma do futuro simples, um dos futuros mais comuns da língua italiana. Vamos continuar com a música. Per cercare nuove avventure. Para procurar novas aventuras. Olha que bacana aqui, ó. Primeira coisa, cercare é procurar, tá? Cercare em italiano é procurar. Nuove. Aqui, ó, como eu sei que está no plural, que não é nova, é novas, porque eu estou usando o E. Se fosse no singular, seria nova, e aí seria nova. E aqui também, aventura, seria com A no final, estaria no singular. Como está com E, eu sei que está no plural, aventuras. Próxima frase. Vamos primeiro só entender um pouco como que está a música até aqui. Então, há pessoas, né, a gente que passou por 1000 situações, todo bem e todo mal do mundo. Porém, eu tive só você, e não te perderei e não te deixarei, para procurar novas aventuras. Tá? Uma música romântica. Vamos dando continuidade para a gente entender o que vai dar essa música. C'è gente che ama mille cose. Então, c'è é o a no sentido de existir, há gente que ama 1000 coisas. Bem parecida com o português, uma música boa para escutar. Com certeza, você fazendo essa aula aqui, você coloca ela para escutar, rapidamente você já vai conseguir praticamente entender tudo o que ela está querendo dizer. Tá? Algumas palavrinhas chaves aqui você tem que focar, né? Como cercare, o c'è, que você já sabe que agora aqui é a no sentido de existir, né? Por exemplo, outra palavrinha aqui, ho avuto, que é a forma passada, que significa tive. Então, você fixando algumas palavrinhas da música, você já é capaz de entender todo o contexto e toda vez que você escutar a música, você vai entender o que ela está querendo dizer. Vamos aqui seguir, então. E si perde per le strade del mondo. E si perde pelas estradas do mundo. Pode ver que é bem parecido, né, com o português essa frase. Então não tem muito segredo, se perde per le strade del mundo. Aqui a gente só consegue também prestar bastante atenção no plural, ó, le, que é as, né, per le, pelas. Strade, termina com e, então está no plural. Se fosse no singular seria estrada. Atenção à pronúncia. As palavras que iniciam com S em italiano, eu não pronuncio o E, né, então eu não falo estrada. Então atenção. É estrada. No caso aqui, strade. Tá joia? Vamos seguir. Io que amo solo te. Eu que amo só você. Bem tranquilo também essa frase. Io mi fermerò e ti regalerò. Tá, vamos lá. Fermerò é o verbo fermare. Aqui a gente já viu que está no futuro. É o verbo fermare, que é o verbo parar. Então, a tradução literal seria eu me pararei, tá? Mas a gente não usa isso em português, então eu traduzi aqui na terceira linha por eu irei parar, e depois dando sequência à música, e ti regalerò. Regalerò é o verbo regalare, que é o verbo presentear, dar um presente. Então, e ti regalerò e te presentearei, tá? E aqui então na tradução
Para dar o melhor entendimento, eu coloquei eu irei parar e te presentear, porque a gente não diz eu me pararei. Aqui em português a gente diz eu irei parar e te presentear. Seguindo com a música. Quel que resta della mia gioventù. Quel que resta della mia gioventù. Aquilo que resta da minha juventude. Tá? Bem simples também, palavras bem parecidas com o português. Vamos dar uma recapitulada na música. Então, aquelas primeira parte a gente já entendeu. Existe gente que ama mil coisas e se perde pelas estradas do mundo. E se perde per le strade del mondo. Io que amo solo te, eu que amo só você, eu irei parar e te presentear com aquilo que resta da minha juventude. E ele continua com um tom bem romântico, que ele vai parar de fazer qualquer coisa e vai presentear o amor dele com aquilo que resta da juventude. Tipo, ele não quer mais aproveitar a juventude. Ele vai dar de presente a companhia dele, a juventude dele para a pessoa que ele ama. Bonita a música, né? Io ho avuto solo te. Eu tenho tido só você, que a tradução é eu tive só você. E non ti perderò, e non ti perderò, non ti lascerò, e não te perderei, não te deixarei. Per cercare nuove illusioni, para procurar novas ilusões. Então, aqui um pouco acima da música, ele falou que ele não te perderei, não te deixarei para procurar novas aventuras. Agora ele está dizendo que ele não te perderei, não te deixarei para procurar novas ilusões. Antes eram aventuras, agora ele trocou por ilusões. Então atenção aqui também ao plural. Vamos lá. Novas. Eu sei que está no plural porque termina com E. O singular é nova. E illusioni, eu sei que está no plural porque termina com I. Lembrando rapidamente a regrinha. Palavra feminina terminada em A, eu troco por E. Todas as outras palavras eu troco por I. Então aqui é uma palavra feminina terminada em E. O singular de illusione é illusione. Então eu troco o E por I e eu coloco no plural, ilusões, tá? Para procurar novas ilusões. Seguindo com a música, c'è gente que ama mille cose. Essa frase a gente já viu. Existe gente que ama mil coisas. E se perde per le strade del mondo. Outra frase que a gente já viu. E se perde pelas estradas do mundo. Io que amo solo te. Eu que amo só você. Io mi fermerò e ti regalerò. Eu me pararei e te presentearei. Que, no português, a gente utilizaria eu irei parar e te presentear. Quel que resta della mia gioventù. Aquilo que resta da minha juventude. Então vamos pegar esse trecho final só para dar uma conclusão de quanto é romântica essa música. Há gente que ama mil coisas e se perde pelas estradas do mundo. Io que amo solo te, eu que amo só você, eu irei parar e te presentear com aquilo que resta da minha juventude. E com esse fechamento, encerramos a aula de hoje. Mas gostaria de pedir para você que gosta do idioma e cultura italiana, que compartilhe esse vídeo, siga o canal, a página, envie um comentário e ative as notificações, porque assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto e também a divulgar a cultura italiana no Brasil. Ciao a tutti!